Olá, tudo bem? Meu nome é Silvio, eu sou advogado na área do direito público há 8 anos, sou professor de Direito Administrativo da Universidade Estácio São Paulo e a pedido do canal Juristas, eu venho aqui hoje falar um pouquinho sobre um assunto bastante relevante e que tem suscitado algumas dúvidas, pelo que eu venho experimentando na prática, que diz respeito às resoluções 782 e 805 do CONTRAN, no que diz respeito à renovação das CNHs. O que acontece? Para a gente já ir direto ao tema. Em junho do ano passado, em meio à pandemia, junho de 2020, o CONTRAN editou uma resolução que vinha de encontro àquelas necessidades da administração pública de suspender alguns serviços, de interromper a execução de alguns contratos, em virtude da necessidade do distanciamento social. Então, foi publicada a Resolução 782, em 18 de junho de 2020, e essa resolução determinou que aquelas CNHs cujo vencimento tivesse acontecido após 19 de fevereiro de 2020, elas ficariam por tempo indeterminado com sua previsão de renovação assim posta. Então, a pessoa que tivesse sua CNH vencida a partir de 19 de fevereiro não tinha prazo para poder renovar sua CNH a partir de 18 de junho de 2020. E aí essa resolução, a 782, ela ficou em vigor ao longo de julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Quando chegou no dia 1º de dezembro, foi publicada uma nova resolução do CONTRAN, com o número 805, e essa nova resolução, ela revogou o disposto na resolução 782, para poder, então, tirar esse aspecto de indeterminado do prazo, para poder fixar um prazo para que as CNHs pudessem ser renovadas. Muito bem, qual foi o prazo que escolheu, então, a Resolução 805? A Resolução 805 determinou que, entre 1º de janeiro de 2020 e 31 de dezembro de 2020, todas as CNHs que tivessem vencido, elas teriam um prazo de 1 ano para serem renovadas. O que significa dizer que, se o sujeito teve sua CNH vencida em 1º de janeiro de 2020, ele teria, então, até 1º de janeiro de 2021 para poder fazer essa renovação. Como a resolução 805 foi publicada em 1º de dezembro, então a gente vê que esse sujeito teria um mês, na verdade, né? Ele ficaria de 1º de dezembro, quando começou a valer a resolução, até 1º de janeiro de 2021 para poder renovar a CNH dele. Agora, a vantagem estaria para o sujeito cuja CNH teria se vencido no dia 31 de dezembro de 2020, porque ele terá mais 1 ano, vai ter até 31 de dezembro de 2021, para poder renovar a sua CNH. E da mesma forma, para todos os outros meses, aquele que teve a CNH vencida em maio de 2020, terá até maio de 21 para poder renovar a sua CNH. Então, a 805, a resolução 805 do CONTRAN, revogou a 782 e deu esse prazo de 1 ano para que as CNHs possam ser renovadas. E aí, além dessa implicação prática, que precisa ter atenção de o sujeito que venceu em 1º de dezembro tem só 1 mês, e o sujeito que venceu no 31 de dezembro tem 1 ano inteiro ainda pela frente, a gente tem que prestar atenção numa outra coisa. A resolução 782, ela fala que estaria em determinado prazo para aqueles cuja CNH tivessem vencido após 19 de fevereiro. Então, até 19 de fevereiro não tá compreendida, né? Esse prazo ou essas CNHs não estão compreendidas nessa primeira resolução. A segunda resolução veio e falou em 1º de janeiro de 2020. Ou seja, é possível que alguns condutores tenham sido multados, eventualmente por terem transitado com suas CNHs vencidas entre 1º de janeiro e 19 de fevereiro, por exemplo. E aí depois a resolução 805 veio e disse, não, na verdade, quem teve a CNH vencida lá atrás pode gozar de 1 ano de prazo para poder
renovar sua CNH. E aí, como é que ficaria nessa situação, então, a realidade desse sujeito que teve sua CNH vencida, estava conduzindo com ela vencida, foi multado por ter conduzido com ela vencida, e quando chegou no final do ano, veio uma resolução e disse que ele teria tempo ainda para poder renovar a CNH dele. Bom, nesse sentido, por uma questão até de invocar os princípios da administração pública, em nome de um tratamento isonômico, a gente conseguiria vislumbrar a possibilidade de pedir a anulação dessa multa, porque, nesse caso, o administrado estaria suportando um prejuízo desproporcional, tendo em vista que a nova norma veio e concedeu possibilidade para que ele pudesse transitar por mais tempo com sua CNH sem ser multado por isso. E aí uma situação semelhante também pode acontecer com relação ao sujeito que, na vigência de qualquer uma dessas duas resoluções, certo? Quer seja depois de 1º de dezembro, ou quer seja depois de 18 de junho, na vigência de qualquer uma das resoluções, tenha sido parado numa blitz e tenha sido multado em virtude de CNH vencida, né? Nós sabemos que ele não deveria ter sido multado, né, porque o agente que exerce ali o poder de polícia para fiscalizar as condições do trânsito estaria ciente, né, via de regra da legislação correlata, mas se porventura algum motorista tiver suportado esse tipo de prejuízo, é nítido que ele fica com o direito de se reportar ao DETRAN do respectivo estado, invocar o texto das resoluções, né, da que estivesse em vigor na época, para poder se eximir da aplicação dessa multa e das consequências legais que advêm da aplicação da multa. Então, o procedimento sempre terá sido o mesmo. O sujeito pode ser parado numa blitz, né, a vigência da resolução não indicou que a blitz não poderia acontecer. O sujeito poderia ter sido parado ao longo de todo 2020 numa blitz. E aí, quando fosse solicitado pelo fiscal, ele teria de entregar a sua CNH e, ainda que vencida, ela estaria valendo, né, por força das resoluções. Se ainda assim ele tiver sofrido a multa, então, nesse caso, os motoristas que se enquadram nesta circunstância específica podem também se reportar ao DETRAN do seu estado competente para poder solicitar anulação dessa aplicação de multa. E aí, esses motoristas que tiveram a CNH vencida entre fevereiro do ano passado, mais propriamente março do ano passado, 2020, e 2021, agora março, eles vão ter uma possibilidade nova, porque entra em vigor agora em março a nova lei que mudou o Código de Trânsito para conferir 10 anos de validade para as CNHs. Então, o sujeito teria que ter renovado a CNH dele no ano passado, mas em virtude da pandemia e das resoluções, conseguiu fazer com que o prazo para renovação perdurasse por mais um ano. E agora ele terá a possibilidade, então, de renovar sua CNH já pela lei nova, com o prazo novo. Então, se a pergunta fosse, professor, eu tive minha CNH vencida em maio do ano passado, 2020. Eu tenho até maio deste ano para renovar, correto? Correto. Você tem até maio deste ano para poder renovar a sua CNH. Tudo bem. Teria de acontecer pela lei antiga. Ou seja, eu não teria 10 anos de validade para minha CNH. A minha renovação vai acontecer pela lei antiga ou a minha renovação vai acontecer pela lei nova, com os 10 anos de prazo para minha CNH? A resposta é que a tua renovação vai ser feita pela lei nova e você terá uma CNH cuja validade vai ser de 10 anos. Então, tem todos esses gatilhos, esses pontos de atenção que a gente precisa trabalhar para saber direito o que a gente pode, o que a gente não pode, qual é o nosso direito no final das contas, né? Parece tudo muito confuso, mas os departamentos de trânsito já estão preparados para poder resolver todas essas dúvidas, dentro das suas competências e dentro da sua capacidade de auto-organização. Cada departamento de trânsito de cada estado já tem estipulado cronograma para poder receber essas renovações, porque há um contingente muito grande de renovações a serem feitas, né? Imagina que
Um ano inteiro sem renovar vai juntar com o próximo ano, porque as renovações que aconteceriam esse ano continuam acontecendo normalmente. Então, encavalaram-se renovações de 2 anos consecutivos, e para isso os Detrans têm que se organizar para poder executar a renovação de todo mundo. E aí vem uma nova dúvida, pode surgir um novo problema. Professor, mas eu procurei o Detran, não tem agendamento, não tem disponibilidade, não consigo renovar minha CNH e preciso transitar com ela. Bom, neste caso, se você transitar com sua CNH vencida e, porventura, receber uma multa, você terá de comprovar que não foi por inércia sua que essa multa foi aplicada e que se trata, na verdade, de falta de planejamento do Detran. É uma comprovação difícil? Sim, relativamente difícil. No entanto, nada impede que você tente reunir provas para poder se eximir dessa responsabilidade, tá? O fato é que os Detrans estão se organizando e o contingente de renovações é gigantesco. Tá certo? Bom, eu sou muito grato por ter conseguido falar um pouquinho aqui com vocês sobre esse tema. Deixo o convite para que vocês conheçam essa legislação, entrem no site do Detran para poder se apropriar desses detalhes, né, das resoluções do CONTRAN, que fizeram bastante diferença na vida de todos os habilitados no território nacional. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço em todos e muito obrigado.